te adoremos, viemos adorá-lo. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, celebramos dentro deste tempo onde o Natal nos convida a estar constantemente recordando e vivendo a realidade da proximidade de Deus a nós. Nós vamos vivendo um tempo bastante profundo e intenso na nossa vida espiritual através da liturgia. Temos aí alguns dias de celebrações intensas, começando pelo Natal, depois a festa da Sagrada Família, logo depois Santa Mãe de Deus, e hoje a solenidade da Epifania do Senhor. Epifania significa mostrar-se, revelar-se, e os padres da igreja dizem que o Senhor tem 3 Epifanias seguidas. De fato, na liturgia nós celebramos uma certa sequência. A primeira delas acontece no Natal, quando o Senhor nasce e os anjos anunciam aos pastores o nascimento de Jesus. Ali Jesus se mostra aos pastores como representantes de Israel. Depois nós temos a liturgia de hoje, quando os reis magos vão até Jesus. Eles são pagãos, então aqui há uma revelação ao mundo pagão. Inclusive é por isso que a segunda leitura hoje nós ouvimos São Paulo falar que o Senhor e a salvação também iam além propriamente do povo de Israel, mas também a todas as demais nações. E ainda teremos no próximo domingo a festa do batismo do Senhor, quando Ele dá início ao seu ministério, e ali então, mais uma vez, Ele se revela, se mostra agora publicamente a todos para dar o seu início. Pois bem, então, compreendendo que nós estamos dentro deste caminho tão intenso da vida espiritual, olhamos para a liturgia de hoje, olhamos para essa solenidade da Epifania, buscando compreender o que o Senhor deseja falar a nós hoje, o que o Senhor convida nós a vivermos a partir desta solenidade. O Senhor se revela, o Senhor se mostra, o Senhor nos convida a irmos a Ele. Para quê? Para adorá-lo. O centro hoje desta liturgia é o convite à adoração. Viemos adorar o Senhor, compreendendo, portanto, o quanto este ato de adorar o Senhor, ele é importante para nós, ele é importante para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então, compreendamos que não é Deus que perde se nós não o adoramos. Como eu costumo lhes dizer, lhes recordar, melhor dizendo, Deus é. Isso significa que Deus é imutável, Deus não muda. Então nada acrescenta a Deus, nada Deus perde se nós não o adoramos, se nós não o amamos. Talvez uma palavra mais direta: Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa do nosso amor. Mas então por que Ele nos chama a adorá-lo? Porque nós é que precisamos. Nós precisamos entender isso, inclusive para dar o devido valor às ocasiões, aos momentos em que nós somos chamados a adorar. Por exemplo, a Santa Missa. Então, por exemplo, quando a gente negligencia e deixa de ir à missa por qualquer outro motivo, com exceção obviamente de uma enfermidade, algo nesse sentido, não é Deus que perde, é nós que estamos perdendo. Porque a adoração, embora nós o prestemos a Deus, adoremos a Deus, mas a adoração, ela é um benefício, é uma transformação, é a nossa salvação. Então, talvez o primeiro passo que nós tenhamos que dar é justamente a mesma atitude dos reis magos do Evangelho de hoje. Recordando, eles eram pagãos,
eles não eram pertencentes à aliança de Israel, não eram conhecedores das promessas de Deus feitas a Israel. Eram homens do Oriente, eram estudiosos de astronomia, tinham possivelmente lá em sua nação os seus cultos, mas Deus, através do conhecimento que eles tinham dos astros, falou a eles, guiou eles até Ele. E aí nós vemos que possivelmente para nós também o primeiro ato, a primeira atitude deve ser a atitude de humildade, porque eles poderiam dizer: olha, interessante essa estrela aqui, parece que ela tem realmente a ver com aquela história que lá em Israel nascerá um rei, né? Existe aí essa promessa. Eles eram estudiosos, possivelmente tinham conhecimento, ao menos teórico, dessa promessa. Poderiam dizer: tudo bem, interessante, olha, até vamos lá ver se isso é verdade, vamos lá conhecer isso. Já aproveita, faz uma viagem em outro país, uma outra cidade, né? Acrescenta a nossa cultura. É isso que eles foram fazer quando procuraram Jesus? Não. Tanto que quando eles chegam em Herodes, o que eles dizem? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós não viemos conhecer apenas um rei, nós não viemos aqui prestar uma homenagem ao rei que nasce, nós viemos adorá-lo. Então nós vemos aqui uma atitude repleta de humildade, de quem esvazia-se de suas pretensões, de seus conhecimentos, para se colocar em atitude de adoração àquele que é verdadeiramente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único e verdadeiro Deus. Então, justamente para que a gente não continue tropeçando, como muitas vezes nós tropeçamos em desculpas esfarrapadas para não adorar a Deus, precisamos humildemente reconhecer: eu preciso de Deus, eu preciso adorar a Deus, eu preciso buscá-lo para adorar, para que a minha vida seja por Ele transformada. Então, com muita humildade, né, começar a enxotar da nossa vida todas aquelas desculpas esfarrapadas que muitas vezes a gente vai dando para não buscar o Senhor, para não adorar o Senhor, seja a preguiça, seja o ato de colocar muitas vezes prioridade sobre outras coisas, porque também aí nós vamos entendendo que se não estamos conseguindo mudar algumas coisas em nossas vidas, é porque talvez não estamos buscando adorar o Senhor como devemos. E aí não adianta ficar reclamando: mas eu não consigo mudar isso, eu não consigo me converter, não consigo vencer aquela dificuldade ou aquela situação. Mas o que você tem feito? Você tem buscado o Senhor de coração aberto todas as ocasiões que te são possíveis, ou em todas as ocasiões que te são possíveis você inventa uma desculpa esfarrapada e pronto? Um exemplo disso é justamente esses dias que a gente vive, porque eu fico às vezes assim de cara pensando o que leva alguém que se diz católico trocar as missas que são celebradas esses dias por uma ceia, por uma viagem ou por qualquer outro tipo de festa, que seja de coisa. A gente tem que pensar sobre isso. Na minha mentalidade não cabe um católico dizer que não conseguiu ir na missa de Natal. Porque se o Natal, o centro não é Cristo, é o quê? Os meus parentes que vieram me visitar, é quem eu fui visitar, é a ceia de Natal, é a festa. Ótimo, então esse é o seu Deus. Você está adorando isso, e a transformação que você vai receber vai ser disso. Só que não vai ser transformação de conversão, vai ser de perversão. Agora, se nós queremos mudar de vida, se nós queremos realmente nos converter, seja o Senhor o centro de nossas vidas, seja Ele que nós busquemos na adoração. E
quando o padre fala da mudança de vida, nós vamos lá para o finalzinho do Evangelho, depois de estar com Herodes, a estrela aparece novamente, eles chegam a Belém, encontram a Virgem Maria com o menino Jesus, ajoelham-se e adoram. Olha, o primeiro ato deles não é dar o presente, o primeiro ato é adorar Jesus, depois abrem os cofres e dão o ouro, incenso, a mirra, e depois, quando vão retornar para casa, avisados por Deus, eles retornam por um outro caminho. É claro, aqui é um sentido prático, em primeiro lugar, né? Herodes tinha dito que era para dar detalhes de onde o menino estivesse, que ele também queria adorar era coisa nenhuma, né? Herodes queria passar Jesus ao fio de espada. Então, obviamente que Deus avisa no sentido prático, mas vamos olhar pelo sentido espiritual. Eles voltam por outro caminho. Eles vieram pelo caminho do paganismo, guiados pela estrela. Mas depois que adoraram Jesus, o caminho é outro. Isso aqui não é coisa da cabeça do padre Giovanna, mas a teologia ensina isso. Quem adora o Senhor deve testemunhá-lo por uma mudança, por um novo caminho. Então, de fato, a adoração, ela tem este poder sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nos propomos adorar a Deus, voltarmos por um outro caminho, ou seja, sermos um homem, uma mulher um pouquinho diferente daquela que se aproximou para adorar quando nós saímos no momento da adoração. E quando nós falamos de adorar o Senhor, para deixar bem claro e mostrar que isso não está distante de nós, tanto que eu tenho insistido com vocês desde a solenidade do Natal. O mistério do Natal nos fala da proximidade de Deus. Jesus, Deus feito homem, está próximo, e se está próximo, a adoração se torna algo palpável, se torna algo facilmente alcançável. Quais são os meios, os momentos em que nós podemos adorar a Deus? Vários. A principal adoração de todas, o principal culto que se dá a Deus, é justamente esse que nós estamos vivendo agora. A missa é o culto, é a adoração. É por isso, inclusive, que no momento da consagração, nós somos convidados a manter toda a reverência, todo o cuidado ao Senhor, o silêncio, a não nos distrairmos com qualquer coisa, a de fato prestarmos atenção em Jesus. E quando recebemos Jesus na Eucaristia, voltarmos no nosso lugar, mantermos um tempo de intimidade, de oração, de adoração a um Deus que está tão próximo, que está dentro de você literalmente. Então, viver a missa como um momento de adoração ao Senhor, procurando realmente, tanto que os reis magos se ajoelharam, nós nos ajoelhamos durante a missa. O ajoelhar-se é uma atitude de adoração. É claro que a gente não adora fisicamente, a adoração acontece na nossa alma, mas o corpo se dobra, se prostra, para que a alma também entenda que ela deve se prostrar diante do Senhor. Para além da missa, nós temos as adorações solenes ao Santíssimo Sacramento. Então, quando Jesus é tirado do sacrário, colocado no ascensório, sobre o altar, toda quinta-feira temos, alguns domingos nós temos. Que tal um esforço da nossa parte para participarmos mais destes momentos? Dentro da possibilidade de cada um sabe como funciona a sua vida, seu dia a dia, seus compromissos. Se não dá para vir na sua paróquia, saber qual é a igreja que às vezes no caminho do trabalho dá para passar. Tem lugares, igrejas em regiões mais centrais, onde na quinta-feira Jesus fica exposto o dia todo, porque há sempre um movimento de pessoas passando. Então, às vezes, fazer esse propósito de fazer um pouquinho mais de esforço, de na quinta-feira dar uma passada na igreja, participar da adoração,
no domingo, quando tem adoração na matriz, nas capelas, ficar depois da missa ou chegar antes e participar da adoração. Mas não precisamos esperar que o Santíssimo seja exposto. Ele está ali, presente no sacrário. Então, todas as vezes que nós entramos numa igreja, nós podemos adorar Jesus. Então, se não dá para você participar de um momento da exposição, se propõe a visitar uma igreja onde Jesus está no Santíssimo. Mesmo que às vezes na ida ou na volta do trabalho que você possa fazer 10 minutos, mas que sejam 10 minutos com Jesus. Mas eu vou além. Se por algum motivo, talvez, não sei, o padre não é alheio à realidade de muitos. Eu sei que tem pessoas que acordam de madrugada, que saem muito cedo para trabalhar, que chegam tarde da noite em casa. Então, talvez, lá no teu trabalho, no momento de intervalo, na tua casa, no momento que você possa, ao menos eu acredito que você sabe onde tem uma igreja mais próxima, ou da tua casa, ou do teu lugar de trabalho. Que você se volte para esse lugar espiritualmente. Que você traga à sua mente a imagem daquela igreja, daquele sacrário. Volte ao teu coração, Jesus, eu gostaria de estar te adorando aí, mas eu agora não posso. Mas aqui de onde eu estou, no meu trabalho, na minha casa, eu quero te adorar. Então nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nós podemos buscar realmente adorar o Senhor de vários modos. Temos tantas possibilidades. E com toda certeza, à medida que nos propormos adorar o Senhor, veremos que estaremos todas as vezes sendo transformados, voltando por um outro caminho. Nós estamos vivendo este ano o jubileu de 2025. 2025 anos do nascimento de nosso Senhor. E o Papa Francisco nos propôs um tema muito belo para que nós vivêssemos este ano: peregrinos da esperança. Baseado lá em Romanos 5, a esperança não decepciona. A esperança em Deus, A gente espera na gente um outro, a gente está perdido, mas a esperança em Deus. Então, talvez, meus irmãos e irmãs, vamos fazer um propósito para esse ano, 2025, de sermos realmente peregrinos da esperança, adorando o Senhor. Sejamos peregrinos do sacrário, vamos assim dizer, peregrinos que buscam adorar Jesus na Eucaristia, e assim possamos ver a nossa vida ser verdadeiramente transformada. Nesse sentido, inclusive, para tornar a proposta ainda mais palpável, mais clara, objetiva, muitas vezes nós padecemos, temos dificuldade de progredir no nosso caminho espiritual, porque nós ficamos muitas vezes agarrados a um ou mais defeitos. Na teologia espiritual nós chamamos de defeito dominante. Então, muitas vezes há aquilo que São Paulo chamava de espinho na carne, há aquela realidade que é o que vive te derrubando, vive te afastando de Deus, vive te levando para a fila de confissão. E talvez muitas vezes a gente não consegue vencer, porque a gente quer melhorar tudo, A gente quer melhorar naquele ponto e em todos os outros. Eu não estou dizendo que a gente não deva querer, a gente deve querer realmente melhorar em tudo. Mas talvez a gente falhe muito, porque a gente não se dedica a realmente vencer ao menos um. Eu recordo que uma certa vez um bispo que pregava um retiro nosso no Velho, ele dizia: olha, eu tenho o costume de me propor a me dedicar a mudar um problema, uma dificuldade, um vício que eu tenho, um por ano. Esse ano eu vou me dedicar a isso daqui. Ele falou: olha, quando dá 10 anos eu venci 10 vícios, São 10 defeitos que eu consegui melhorar. Então não estou dizendo que é para a gente chutar o pau da barraca de tudo, não, e só ficar num, mas nos dedicarmos especialmente. Então, examina a tua consciência.
Qual é hoje o defeito, a dificuldade dominante? Qual é aquela realidade que é a tua fraqueza principal, que te tira da graça de Deus constantemente? Você vai pegar isso e vai levar para Jesus na adoração durante todo o ano de 2025. E experimentando o Senhor cada dia, te fazendo voltar por um caminho diferente, sendo um homem, uma mulher diferente. Que assim, meus irmãos e irmãs, sejamos estes peregrinos da esperança e experimentemos de Deus a sua graça, o seu amor, e experimentemos acima de tudo o poder que a adoração ao Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos